Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Vida Saúde aqui na tela da Rede Mais Record TV, sempre agradecendo a sua audiência. Olá, Débora Ribeiro. Olá, Rafa. E já chegamos com muita alegria porque hoje nós temos uma gravidinha no estúdio. É a vida falando alto aqui. E por falar da vida, a gente tem um caso muito legal hoje, né, Rafa? Exatamente, transformação, autoestima, isso que é muito importante. E tem uma mulher que passou por tudo isso. Olha, vocês vão certamente se emocionar com essa história. É isso mesmo. Para falar com a gente sobre tudo isso, ela vai falar sobre essa história de vida e também sobre uma coisa muito bacana que você vai adorar, que é a cirurgia labial. A gente está com a doutora Luana Rocha aqui no estúdio, ela que é cirurgiã dentista, está com a gente aqui hoje e trabalha toda essa parte linda orofacial da gente na beleza, né, doutora? Isso, prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso, né? Um assunto tão legal. Rafa, você tá sabendo aí que a doutora Luana, ela deu uma balançada em Montes Claros aí esses dias, né? Tem uma história linda de vida para contar. Conta pra gente o que aconteceu. Sim, é uma história de vida linda. Foi uma mãe modelo que se tornou paciente modelo, né? A gente fez a seleção na época do Dia das Mães, tá aí o nome para a escolha da paciente modelo. A filha dela inscreveu ela, com uma história de vida linda que emocionou a todos, né? Hoje ela anda de cadeira de rodas, está paraplégica por conta de um relacionamento que ela teve. Abusivo, né? Então, assim, e a filha, o mais interessante é que a filha está com câncer, né? Um câncer muito agressivo, e é mãe também. Ela poderia ter se inscrito, mas ela decidiu escrever a mãezinha dela. Nossa, que história linda. Você que está em casa aí, vai conferir um trechinho, não dá para a gente passar tudo, mas vocês vão conferir um trechinho. Mas antes de rodar o vídeo, Luana, eu gostaria que você explicasse. Você escolheu essa mãe e você fez um trabalho multidisciplinar com ela, não foi? Isso mesmo. A gente viu quais eram as demandas, né? Quais os parceiros poderiam entrar com a gente, e a gente fez uma transformaçãozinha nela. Ficou bem legal, ela ficou bem satisfeita, inclusive com harmonização facial, né? Um workshop que veio uma empresa de fora fazer. Que lindo. E teve uns parceiros também. Eu sei que ela ganhou umas roupas, teve alguma coisa assim também, né? Ganhou roupa, sapato, transformação de cabelo, maquiagem. Nossa, foi muito legal. Que coisa linda. Então vamos mostrar o vídeo agora? O pessoal que está em casa? Roda o VT. Meu nome é Amanda, eu sou filha da Sônia, paciente modelo. Minha mãe era uma dona de casa e meu pai foi acometido pelo câncer, onde ele veio a falecer. Assim, ela teve que fazer salgado para fora e batalhar. Em 2005, eu estava num relacionamento de 6 anos e esse relacionamento já era abusivo. Sempre ele ia, pedia perdão, levava flores, ia atrás de mim, não importava onde eu me enfiava, ele ia atrás de mim, levava flores, pedia perdão, dizia que ia mudar, e eu acreditava. E aí quando foi nesse dia, no dia 2 de novembro, eu tinha saído com a minha filha para ver vestido de noiva, que ela ia se casar, tinha tomado uns chopes com eles, cheguei. A casa estava escura e fechada. O segundo andar da minha casa era duplex. E aí eu fui tentar entrar pela janela. Ele estava escondido lá dentro. Ele pegou, começou a discutir, ele pegou e me empurrou. Conforme ele me empurrou, eu caí, bati com a coluna naquelas vigas de concreto que tem dividindo as coberturas lá na Barra, é muito comum isso. Cheguei no hospital, eles pensaram que era traumatismo craniano, porque eu estava com a cabeça aberta, e não era, eu já estava com a lesão medular. E aí essa lesão me levou a ficar cadeirante e tudo que acarreta ser cadeirante, né? Um monte de problema de saúde e tudo mais. E hoje em dia eu levo a vida assim. Então, para mim, ela é a melhor paciente modelo que existe na face da Terra.
É a mãe mais guerreira que eu conheço no mundo. Que história linda, né, gente? É de emocionar mesmo. Você que está em casa, muito cuidado aí com essas relações abusivas. Mas vamos mudar de assunto com a doutora Luana, que traz para a gente uma novidade, a cirurgia labial, doutora. Onde surgiu essa cirurgia? Na verdade, a cirurgia labial é um braço da harmonização facial. É um braço que está surgindo, está ganhando muito mercado e tendo uma aceitação muito bacana dos pacientes. É a harmonização cirúrgica que a gente denomina, né? Os brasileiros, assim como os americanos, são pioneiros nessas técnicas de aumento labial definitivo, no caso, né, Débora? Ah, é mesmo? Então, porque o preenchimento você coloca e ele, com um ano mais ou menos, ele vai sendo absorvido pelo corpo, é isso? Exatamente. Aliás, tudo que é em rosto, a gente não pode falar definitivo, mas um semidefinitivo. Por quê? O rosto continua a envelhecer, né? Mas assim, a parte que a gente removeu do lábio para crescê-lo não volta mais. Por isso que é um semidefinitivo, vamos dizer assim. Cirurgia labial indicada para quem, doutora? Tem algumas cirurgias labiais, né, alguns tipos, e uma delas, por exemplo, o lip lift, é para diminuir essa distância entre o lábio e o nariz. Com a idade, com o avanço, né, fisiológico do envelhecimento, essa distância aumenta muito e acaba por esconder os dentes. E não tem nada mais sensual que os dentes à amostra, em repouso. Então, para recuperar esse dente em amostra, a gente sobe essa região aqui para poder deixar realmente um sorriso mais harmônico, mais proporcional com o rosto, diminuindo essa distância. É o famoso lip lift, que também pode ser realizado no lábio inferior. Olha. Débora, cirurgia labial substitui o preenchimento? Essa dúvida nós vamos tirar daqui a pouco. Sai Né? já. Sai daí não. O Laboratório Santa Clara, há 45 anos, contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico e social da região. Prestamos serviços em análises e patologia clínica, obedecendo aos princípios da excelência, da ética e da qualidade. Confira nossos serviços e entre em contato com uma de nossas unidades. Laboratório Santa Clara, sempre uma unidade perto de você. Agora sim, voltamos com a doutora Luana. Doutora, fiquei curiosa, posso ter muita gente em casa curiosa também a respeito, você explicou direitinho e tal, mas como que é feita essa cirurgia? Então, Débora, a dúvida de muitos. Primeiro, o paciente, né, uma anamnese bem feita, para verificar se ele não tem nenhum problema de cicatrização, né? Pacientes com queloide, com tendência à cicatriz hipertrófica, eu opto por não fazer. Tá? Não significa que a pessoa vai ter uma má cicatrização, mas eu opto por evitar, por ser em rosto. Então, o paciente faz alguns exames, estando tudo bem, a gente anestesia, faz o corte no limite da boca, então a cicatriz fica escondidinha no desenho labial, né? Ah, então é feito esse corte do lado de fora, não é lá dentro, né? Não, é do lado de fora. Ah, entendi. Porque aí a gente consegue redesenhar o formato da boca quando necessário. Perfeito. E aí o paciente fica com os pontos de 5 a 7 dias, a gente remove e depois é só esperar a cicatrização. A cicatrização, normalmente, com 15 dias já está toda fechadinha e resultado final de 3 a 6 meses. Uau! Uma outra pergunta que não quer calar, cirurgia labial substitui aí o preenchimento? São indicações diferentes, mas vamos dizer que possa sim substituir, porque tem alguns casos que o preenchimento labial não dá resultado. Casos que o paciente tem essa região muito extensa entre o nariz e a boca, a gente não consegue virar a boca para os dentes aparecerem com preenchimento. Já com a cirurgia, sim. Então, em alguns casos, substitui. Olha, que bacana. E outra coisa, quando você fala dessas proporções, quais são as proporções corretas para a boca da pessoa ser considerada harmônica aí com o rosto dela? A incisal dos dentes que a gente fala, que é esse pedacinho final do dente, ele tem que estar em amostra. Ah, então né? se eu tiver com a boca assim, tem que estar aparecendo raquinha, né? Tem que estar aparecendo um pouquinho o dente. Acho que o meu tá meio caído, viu?
Tá não, o seu tá ótimo. E também, Débora, o lábio inferior ele tem que ser ligeiramente maior do que o lábio superior. Quando essa proporção está invertida, existe uma falta de harmonia também no sorriso. E aí a gente pode fazer, por exemplo, o aumento do lábio inferior cirurgicamente também. Doutora, é possível a gente pontuar aí quais são as proporções corretas da boca para ser considerada harmônica, né? Para a pessoa ter esse sorriso harmônico? Bem, antigamente ainda está descrito na literatura sim, o padrão estético labial é 1/3 de volume para o lábio superior e 2/3 para o lábio inferior. Só que eu já recebo no meu consultório pacientes que querem uma boca gringa, que é uma boca mais arredondada, que aí já se permite 50% do volume superior e 50% inferior, então lábios mais iguais. Mas ainda o estético nos livros é 1/3 para 2/3. E quanto aos tipos de cirurgia labial, existem vários tipos ou só esse tipo que você explicou? Existem vários tipos e a combinação deles é importante no planejamento, né? Existe o cornea lift, que é só para levantar o cantinho da boca caído, que com o tempo a gente vai caindo. Com a idade, né? Com a idade. Existe o lip lift, que é para diminuição dessa região direto, que é feito diretamente nos lábios. Existe o indireto, que é feito na base do nariz. E existe também outros tipos de cirurgia, né, que eu até ainda não realizo no consultório, mas que a gente com o tempo vai aprofundando, já que eu estou na cirurgia bucomaxilofacial, né, todo dia surge uma técnica nova. Então, a gente vai aprofundando à medida que vai surgindo. É a tecnologia falando alto aí também, né, Rafa? Exatamente. Como é que é o pós-operatório? Demora muito para fazer o procedimento? Conta um pouquinho mais para a gente. Bem, o paciente ele fica com alguns pontinhos, né, pequenos na boca. Então, o ideal é que o paciente não movimente muito, não faça academia, não saia ao sol por 1 mês. E também evite sorrir muito abertamente, evite comer de canudinho, porque vai forçar os pontos. Tome muito gelado, porque o gelo é um anti-inflamatório natural, dentre outras indicações. E quanto à questão... porque existe quando você fala de harmonização, a gente está falando da boca, né? E quando você faz essa cirurgia na boca para harmonizar o rosto, de repente é ideal você também fazer algum outro procedimento para que fique mais harmônico ainda? Existem alguns procedimentos que se complementam. A harmonização é isso, né? As proporções corretas. Então, de repente, um paciente sem queixo, se a gente colocar um volume no queixo, vai ressaltar ainda mais aqueles lábios. De repente, empinar um pouquinho o nariz. Importante, Débora, que quando a gente realiza o lip lift, por exemplo, que é a diminuição dessa distância, o paciente tem a impressão que o nariz fica levemente empinado, porque a gente acaba rompendo uma musculatura que puxa a ponta do nariz para baixo. Não é uma promessa, mas é o que normalmente acontece. O paciente vai fazer a boca e sai de narizinho em pé. Ai, que coisa fantástica. Então, como se tivesse feito 2 procedimentos em um só, pagando um preço só. Tudo que a gente ama, né, Rafa? Dicas importantes, né, para todo mundo que está querendo realçar a beleza. Você encontra aqui no nosso programa Vida e Saúde. A gente agradece a doutora Luana, sempre com informações muito importantes para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada por abrir espaço para a gente tratar desse tema novo, né? Novidade. Desperta tanta curiosidade. É verdade. Ó, tem uma ótima hora com sua baby linda. Obrigada. É só a segunda. Muitas virão, segundo ela, viu, gente? Vamos Obrigada, ver. Lu. Eu que agradeço. Até breve. A gente agradece a sua audiência em clima de cirurgia labial. Mandar um beijo para os telespectadores. Beijo. Tchau. Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.